Olá, estamos hoje em mais uma das palestras promovida pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, vou ler uma mensagem de Emmanuel, intitulada Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-o nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel, médium de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à nossa palestra de hoje, cujo tema é o capítulo 21 do livro Ilumina-te de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Esse capítulo 21 tem cujo tema anencefalia. Hoje vamos falar de assuntos delicados. Um deles é a anencefalia. O que é a anencefalia? O anencéfalo é um indivíduo que apresenta anencefalia, ou seja, uma anomalia caracterizada pela ausência total ou parcial do encéfalo. Então, nós vemos aqui a figura de um cérebro normal, onde tem o tronco encefálico e o cérebro e o cerebelo. Do lado, nós vemos que existe apenas o tronco encefálico. Então, a anencefalia, ela é uma anomalia de falta de uma parte ou total do cérebro. Pode ser o encéfalo, o cérebro, geralmente só tem o tronco encefálico. Vemos nessa imagem aqui, então, olha, o cérebro, essa parte alaranjada, que contém essa parte mais avermelhada, que é o telencéfalo, a parte verde, que é o desencéfalo, esse tronco encefálico que fica o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, que é essa parte mais escura atrás da ponte, entre a ponte e o desencéfalo, né? Então,
faltando partes desta constituição cerebral, nós vamos ter vários transtornos, dentre eles a anencefalia. Por que ocorre a anencefalia? Nós temos pelo menos duas questões, né? Nós temos os fatores materiais ou orgânicos, vamos falar da questão biológica, ou os fatores espirituais. Os materiais aí, então vamos dizer que existem diversas causas para a anencefalia, porém a mais comum é a falta de ácido fólico antes e durante os primeiros meses de gravidez. Então sempre tem orientação de quando se está gestando, faça a ingestão do ácido fólico, né, para o desenvolvimento do bebê. Nós vemos que também existem outros fatores, né, genéticos e ambientais, que também podem ser causadores dessa importante alteração do sistema nervoso central. Algumas causas menos comuns da anencefalia são o uso de medicamentos inadequados durante o primeiro mês de gestação, infecções, radiação, intoxicação por substâncias químicas, como chumbo ou, por exemplo, a ingestão de outras drogas ilícitas, né? Então, essas são algumas das causas orgânicas, materiais, biológicas que podem causar esse transtorno, né? Na verdade, essa alteração cerebral. Mas nós hoje vamos falar e nos deter mais nas questões espirituais. Como é que entendemos esta anomalia? Por que ela acontece do ponto de vista do espiritismo? Então, nós falamos do ponto de vista orgânico, que pode causar, e do ponto de vista espiritual. Vamos ver. Nada, absolutamente nada acontece no universo de forma caótica ou destrutiva ou casual. Tudo é extremamente pensado, extremamente trabalhado. Nós vamos perceber que não cai uma folha se não tiver uma intenção. E esta intenção que nós estamos falando são os resgates, ou seja, são as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos estar no mundo enquanto encarnados. Então, obviamente, o tema que vamos conversar são as reencarnações. E aí a gente vai ver que a reencarnação ela depende da harmonia emocional, do equilíbrio mental e da saúde orgânica. Portanto, todos esses fatores conjugam para nos facilitar os resgates, as provas e expiações, ao qual os nossos espíritos precisam passar para ir se depurando, para poder ir buscando a elevação espiritual, para podermos iluminarmos-nos, assim como, esses fatores podem interferir e atrapalhar esta caminhada nossa rumo à evolução. Nós estamos dizendo, e não foi à toa, que a mensagem de Emmanuel foi lida hoje sobre as possíveis causas dos suicídios, né? Então, reencarnar é uma oportunidade de nos aprimorarmos enquanto espíritos, moralmente. E aí, o que acontece? Para que nós possamos evoluir, nós temos que trabalhar, nos livrarmos dos nossos vícios, do egoísmo, do orgulho, da soberba, da teimosia, da inveja, do medo. Tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente possa evoluir espiritualmente. E o que acontece? Nem sempre essa tarefa é facilitada pelo ambiente do qual participamos e também por nós mesmos. Então, muitos de nós, quando está sob pressão, quando está sofrendo
com depressão, com desânimos ou com qualquer outra pressão que faz com que acreditemos que a vida encarnado está ficando insustentável, muitos espíritos buscam saída, esperando que assim possa se livrar daquele mal que o acomete naquele momento, através do suicídio, quando na verdade isto só faz com que ele tenha mais imperfeições ainda e onde ele precise buscar mais ainda redimir-se. E, do ponto de vista espiritual, a enencefalia é um destes resgates. Mas aí alguns perguntam, mas é a criança ou a mãe que está fazendo um resgate, que precisa redimir-se? Geralmente são ambos, a maioria das vezes são ambos. Nós vimos há pouco na mensagem de Emmanuel que alguns de nós acaba fazendo com que algumas pessoas, alguns encarnados, busquem o suicídio. Então, nós ficamos atrelados a essas pessoas que cometeram suicídios. E essa ligação, ela perpassa esses momentos encarnados e fazem essas ligações entre os espíritos. Então, a mãe, ela vai redimir-se de um possível envolvimento com a pessoa que, um espírito que ajudou ou proporcionou ou acabou levando outro espírito ao suicídio, o encarnado ao suicídio, vai ligar-se a ele para que ambos possam redimir-se. Aquele que fez com que o outro tirasse a própria vida e quem tirou a própria vida. Então é feito este pacto entre mãe e filho. Só que quando encarnado, muitos esquecem ou não aguentam este pacto. E aí vem o assunto que vamos discutir hoje com um pouco mais de profundidade, que é o aborto, mais especificamente o aborto desses bebês anencéfalos, ou seja, esses bebês que já no ventre materno eles são concebidos com esta anomalia. E aí eles têm períodos de vida mais curtos. Alguns estão conseguindo, com toda a tecnologia, com todo o amor, com todo o aporte para garantir-lhe a vida, eles estão conseguindo viver um pouco mais. Mas alguns morrem logo ao nascer, outros alguns meses depois, outros alguns anos depois. Ou seja, esse espírito que tirou a sua vida antes do tempo pelo qual ele estava com a sua missão na Terra, ele vai voltar e cumprir este prazo, e esta pessoa que fez com que ele encurtasse essa vivência estará com ele para que ambos possam cumprir essa missão de redenção. Então nós vemos de que há este pacto, mas que na maioria das vezes muitos eles de novo vão acabar por interromper este processo, ou seja, pensa-se então no aborto. E o que tem acontecido com muita frequência em vários países pelo mundo? Há uma luta a favor da legalização do aborto. Porque já que essa criança não vai nascer com oportunidade de uma vida, pelo que chamam de mais digna, de uma vida com desenvolvimento possível aí, pensa-se em interrompê-la. Então, nós vamos ver que existe muita gente desenvolvendo a fala, ou defendendo a fala de que ninguém é a favor do aborto.
as pessoas defendem o direito ao aborto, porque avaliam que a mulher é dona do próprio corpo. O aborto legal evita mortes de mães que realizam abortos clandestinos. A legalização somada à educação sexual pode reduzir a todos, reduzir o total de abortos. Veja bem, nós concordamos com parte desses dizeres. Entretanto, não somos a favor do aborto, porque, como falamos, a vida que está para vir é de um espírito que pede, que suplica para se redimir, assim como aquele que o gesta também fez este pacto de auxiliá-lo. Então, nós espíritas somos a favor da educação espiritual, ou seja, de entendermos o porquê que essas anomalias e tantas outras imperfeições orgânicas pelos quais alguns espíritos reencarnam tem sua razão nesta necessidade de terem instrumentos ou virem ao mundo de forma que possam superar os seus vícios, pelos quais, numa vivência anterior, cometeu ou foi acometido de vários problemas. Então, este corpo, no qual nosso espírito habita hoje, é um instrumento apropriado e adequado para nos auxiliar nesta encarnação, nesta reencarnação, para que possamos dar mais alguns passos em direção à nossa evolução espiritual. Então, se nós não aprendermos, se nós não buscarmos o significado dessas anomalias ou dessas imperfeições ou desses problemas ou dessas situações ou dessas questões que nos são colocadas ao longo da nossa vida, nós vamos estar ainda pensando como a cultura espartana, que na verdade sacrificava todas as crianças que nasciam com qualquer que seja a imperfeição, porque eles não se transformariam em soldados para defender os territórios. Ou como algumas tribos indígenas que afogavam as crianças portadoras de imperfeições, porque não seriam também pessoas que poderiam ser produtivas naquele clã. E nós estamos fazendo o que com os anencéfalos? Nós estamos pensando em fazer o que com essas crianças que nascem com essas anomalias? Quando há toda uma discussão nos tribunais, quando há toda uma discussão na sociedade sobre a legalização do aborto para essas crianças, nós estamos fazendo a mesma coisa que a cultura espartana fazia, que as tribos indígenas faziam e fazem. Nos momentos de hoje, com todo o avanço da tecnologia, com todo o avanço intelectual e cultural que tivemos ao longo desses anos. Mas isso tudo demonstra que não tivemos tantos avanços morais assim, pois estamos pensando da mesma forma. E qual é a consequência disso? Nós precisamos ver que as coisas não ficam só num tema. A partir do momento em que se faz e se resolve uma questão, outras vão se colocando, outras vão se apresentando, e aí nós começamos algo que vai crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, quando as legislações desvairam e discriminam o aborto do anencéfalo, facilitando a sua aplicação,
a sociedade caminha a passos largos para a legitimação de todas as formas cruéis de abortamento. E quando a humanidade mata o feto, prepara-se para outros crimes hediondos. Ou seja, é a isso que eu me referia. Mata-se hoje os anencéfalos, amanhã os que têm deficiências mentais, depois deficiências visuais. Ou seja, nós já vivemos numa sociedade que exclui, nós já vivemos numa sociedade que discrimina, nós já vivemos numa sociedade que não tem tolerância ou paciência para com os diferentes. E os abortamentos vão fazendo com que nós vamos fazendo a eugenia, ou seja, eliminando para que nos tornemos raças puras. Lembremos de quem com esses dizeres? É necessário tomarmos muito cuidado com o que defendemos. Certo se faz que assim, é a mulher que manda no seu corpo. É dela o direito de escolher se quer ou não abortar. É verdade que muitas delas morrem em clínicas clandestinas. No entanto, nós estamos falando, como sempre, da defesa do livre-arbítrio. Sim, cada um de nós mulheres faz sua escolha. Sim, não é fácil termos filhos que tenham deficiências. Sim, nós não temos uma sociedade que apoia, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que ajuda com entidades de saúde ou de educação ou de cultura para crianças e pessoas que nascem com imperfeição. Mas será que é tirando-lhes o direito de nascer, tirando-lhes o direito de vir ao mundo enquanto espíritos para redimirem de suas faltas anteriores? Nós estamos nos tornando melhores? Nós estamos rumando para um mundo de regeneração? Nós estamos caminhando para um mundo onde o bem vencerá o mal? Ou continuaremos dando margem ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo? Pensemos, liberdade de escolha está sempre presente. O livre-arbítrio foi nos dado desde que o nosso espírito foi criado. E estamos no caminho de ir burilando. Estas ações nos ajudam nessa missão? Pensemos e voltamos então aos dizeres: compadece-te e ama o filhinho que se encontra em seu ventre, suplicando-te sem palavras a oportunidade de redimir-se. O filhinho que está no seu ventre para redimir-se. E você que pode ajudá-lo, ajudando-te, pois ambos crescem quando conseguem seguir no caminho de tornar-se espíritos melhores. Como fazendo isso? No exercício da humildade e da caridade. É o que nos ensina o nosso Mestre Jesus. Então, finalizando o nosso encontro de hoje, elevando nossos pensamentos a Jesus, vamos então vibrando por este planeta, vibrando pelas legislações, pelas pessoas, pelas mãezinhas e pelas crianças que querem vir ao mundo para torná-lo melhor.
Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz e boa semana a todos. Até o nosso próximo encontro. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria